Irmãos, vou convidá-los inicialmente a gente abrir nossas Bíblias num texto que está lá em Colossenses, no capítulo 3. Então, os irmãos vão deixando aberto aí. Essa noite a gente vai falar sobre um dos que eu considero um dos temas centrais da Bíblia, que a gente pode encontrar ali desde os Salmos de Davi até as cartas de Paulo, que a gente fala de gratidão, né? A gente vê ao longo da Bíblia mesmo, a gente vê vários relatos, várias histórias vividas ali, onde a gratidão ela é expressa para as pessoas que conhecem a bondade e a fidelidade de Deus. Porque de uma coisa que a gente tem certeza, irmãos, é disso, é da bondade e da fidelidade de Deus. Deus é bom e Deus é fiel. Ainda que nós não mereçamos, ainda que nós não sejamos fiéis e nem bons, Deus ele é bom e Deus ele é fiel com cada um de nós, mesmo nós não mereçamos. Lá em Colossenses 3, vocês já abriram, a gente vai ler no versículo 15 até o 17. Então, Colossenses 3,15 diz o seguinte: e que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para esta paz que Deus os chamou, a fim de tornarem um só corpo, e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Então, em Colossenses, esses 3 versículos que a gente acabou de ler, nós somos exortados a deixar a paz de Cristo governar nossos corações e sermos agradecidos, expressando a nossa gratidão nas nossas palavras, nas nossas ações, né? Quando a gente reconhece a soberania de Deus em todas as áreas da nossa vida, reconhece que Deus ele é soberano e que Deus ele conduz a nossa vida, a gente consegue alcançar profunda gratidão quando a gente reconhece isso, que Deus é quem governa nossa vida, que Deus é quem conduz. A gente consegue atingir essa profunda gratidão que transcende as circunstâncias, porque ela reflete a confiança no amor de Deus e no cuidado por nós. Lembra quando a gente lê: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então, quando a gente alcança essa paz da entrega do nosso caminho a Deus, a gente vai alcançar a gratidão que a gente tem para com ele. E esse poder da gratidão, irmãos, ele é transformador, porque ela não é apenas uma resposta emocional, mas ela é uma atitude de vida transformada, uma atitude que a gente transforma a nossa vida. Porque quando a gente coloca a gratidão a Deus em primeiro lugar, a gente consegue passar por qualquer provação, por qualquer circunstância. Porque quando a gente cultiva um coração grato, a gente é capacitado a enxergar as bênçãos de Deus no meio de qualquer desafio. A gente experimenta a paz que excede todo entendimento. Então, às vezes você está passando por uma situação que você não deseja estar, ou que você não gostaria de estar, mas você consegue ser grato em meio àquela situação. Você consegue ter essa paz em Cristo, igual a gente acabou de falar, que excede qualquer entendimento. E quando alguém te olha naquela situação e fala: poxa vida, ele está passando por isso, está passando por aquilo, e ele consegue ser feliz, ele consegue estar em paz, ele consegue ser grato.
muitas pessoas não vão entender isso. Mas essa paz é uma paz que vem de Cristo. É a paz, como eu falei, que excede o entendimento. Porque às vezes alguém te vê em paz e não entende. Por que você está nessa paz? Vou ler aqui para os irmãos mais um versículo em Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6 diz o seguinte: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Então Paulo aqui, quando ele escreve aos Filipenses, ele nos encoraja a não ficarmos ansiosos. A gente sabe que possivelmente o mal do século é a ansiedade, né? Às vezes, dependendo do que vai acontecer, a gente tem ali um pouquinho de ansiedade, a gente não sabe o que vai ser de amanhã, ou quando a gente tem uma decisão importante a tomar, ou quando está acontecendo alguma coisa importante na nossa vida, a gente comumente traz ansiedade para dentro do nosso coração. E em Filipenses aqui, Paulo fala que não. Ele nos encoraja a não ficarmos ansiosos, mas em tudo, a gente, com oração e súplica, ser grato a Deus. Então, a gente expressar nossa gratidão a Deus, claro, continuar orando, continuar pedindo, mas expressar a nossa gratidão para Deus. Então, às vezes você está passando por uma prova, você está orando, mas você está agradecendo a Deus porque você está passando por aquilo ali, né? E essa parte, que é você ser grato, você ter essa paz que excede todo o entendimento, é uma manifestação do poder de transformação da gratidão, porque ela permite que a gente confie em Deus, mesmo com as tempestades da vida, né? Mesmo com as dificuldades, mesmo com tudo que está acontecendo, você consegue ser grato a Deus. E Deus vê isso em você, vê você grato a Ele, e vê você com essa paz em Cristo, e Ele vai fazer você alcançar as bênçãos que você quer. Recentemente, irmãos, eu passei por uma situação parecida, uma situação dessa, onde a gente tem que exercer o poder transformador da gratidão para Deus agir a nosso favor, né? Os irmãos sabem, porque os irmãos oraram por causa disso, mas eu precisei, nessa semana, colocar essa gratidão acima da adversidade. Na terça-feira, para ser mais específico, terça-feira da semana retrasada, meu filho, de 4 anos, ele começou a tossir de noite. Na quarta-feira ele começou a ter febre, a minha esposa entrou com a medicação, ele começou a ter febre, começou a melhorar, e foi para a escola. Na quinta-feira, eu peguei ele da escola, ele já estava, ele falou para mim: papai, eu estou com frio. Eu já fiquei assim, né, provavelmente está frio, né, tá, temperatura amena, agradável, ele está com frio. Cheguei em casa e falei: amor, ele está com frio, vimos que ele estava meio febril, dei um remédio, e tosse seca, continuou tossindo, e ele dormiu ali. Eu que faço ele dormir, né, fiz ele dormir, e ele vomitou. De tanto que ele tossiu, ele vomitou toda a janta. Isso já era tarde, já era noite já. Eu peguei ele e fui lá para o hospital. Chegando lá no hospital, né, a gente foi atendido no pronto atendimento. A gente fez a triagem, ele já não estava com febre, porque a mãe dele tinha medicado. E chegou no consultório, a médica viu ali: ele não está com febre, nem estava tossindo tanto mais, assim. E ela falou: eu vou pedir. Daí ela sempre colocou ele na cama, na maca ali, foi ouvir o coraçãozinho dele, ele respirando, né? O pulmão. E daí ela ficou meio assim e tal. Falou: vou pedir um exame de sangue e vou pedir um raio-x. Então, na verdade, ela pediu, isso já era umas 11 horas da noite. E daí ela pediu, na verdade, um exame da gripe influenza. Quem é que lembra, na pandemia a gente fez muito isso, que era colocar um cotonete na narina para fazer um exame, né? Eu lembro da primeira vez que eu fiz, eu colocou aquele cotonete, parecia que ele ia lá no cérebro, assim, voltava, e quando você achava que estava tudo bem, o enfermeiro falava: agora vamos fazer
na outra narina. Pô, outro cotonete. Foi isso que aconteceu ali. Fez um cotonete nele, chorou. E quando ele respirou assim, o rapaz falou: agora vai vir no outro. Pô, e o pai aqui segurando o menino para ele não se espernear, não chorar mais. E daí fez esse exame. E daí ele fez o raio-x. Então fez um raio-x do tórax aqui. A gente ficou ali aguardando o resultado do raio-x, esperando. Daí saiu o resultado, que a médica, ficamos em umas cadeiras assim perto do consultório, e a gente olhando o consultório ali da médica, esperando ela chamar de volta, né? Daí viu que a médica saiu, foi no outro consultório, trouxe outro médico para dentro do consultório. Você entendeu o que estava acontecendo? Daí o médico saiu, ela chamou a gente. Ela falou: olha, eu vi o resultado aqui do exame e eu fiquei espantada e trouxe até outro médico para ver se o diagnóstico que eu estava querendo aplicar estava certo. Aí eu já fiquei alerta, né? O que aconteceu, doutora? Ela falou: ele está com pneumonia. E ela abriu o raio-x assim para mim e falou: olha aqui o raio-x dele. O pulmão do lado direito já estava quase todo esbranquiçado, assim. Tudo isso aí, a pneumonia, ele praticamente não está respirando bem desse pulmão direito. Está mais respirando o pulmão esquerdo, o pulmão direito está bem comprometido. E vocês vão, já passei um antibiótico aqui, vocês vão ali para o pronto atendimento, né? Volta para a observação, ele já vai tomar um antibiótico. E daí eu falei: tomou um antibiótico e vai embora? Ele falou: não, no mínimo 7 a 10 dias vocês vão ficar internados aí, e ele vai tomar antibiótico na veia todos esses dias. E daí, irmão, foi quando eu comecei a exercer a minha gratidão. Primeira gratidão, primeiro motivo de gratidão, a gente ter plano de saúde. Porque eu fui recentemente, irmão, desligado da empresa que eu estava trabalhando, e a empresa concedeu mais 3 meses de plano. E esse plano ele vence no final do mês que vem, final do mês 7. Então, o primeiro motivo de gratidão, eu estava ali, fui atendido rápido, já ia internar, já estava medicando, porque eu tinha plano de saúde. Então, louvei a Deus. Primeiro motivo de gratidão daquela semana foi eu ter tido um plano de saúde. Segundo motivo, pela gente ter ali ido logo no hospital. Porque até a médica falou: quando que ele começou a tossir? Eu falei: terça-feira. E ela falou: poxa, mas hoje é quinta. Olha como foi silencioso toda essa pneumonia, né? Ele está num estado grave em coisa de 3 dias. Ele tossiu antes disso? Eu falei: não, antes disso não tossiu, não teve febre. Então eu louvei a Deus, porque mesmo silenciosamente a gente chegou no momento certo ali no hospital para ser atendido. Então foi o segundo motivo de gratidão. E daí ali em meio àquele motivo de gratidão, tem aquela oração que a gente faz pedindo a Deus sabedoria. Os pais aqui vão me entender, que é quando a gente vai ligar para a esposa para contar notícias, porque você saiu de casa para levar ele para passar pelo médico, e você vai falar assim: esposa, eu não vou voltar para casa, a gente vai ficar no mínimo 7 a 10 dias aqui. Então ali você ora a Deus, né, lá, pede aquela sabedoria, liguei para minha esposa, falei: olha, o Danilo está aqui comigo, está bem, mas a gente vai ficar 7 dias aqui. Ela falou: como que ele está bem, você vai ficar 7 dias aqui? Como é que é essa conversa? Não, está tomando uma medicação. Daí piora um pouco pelo fato da instância farmacêutica, né? Ela fala: qual que é a medicação que ele está tomando? Até se eu olhar lá a lei dela, meu Deus do céu, já começou a chorar, mesmo eu tentando contornar toda a situação ali, não consegui, não foi suficiente. Começou a chorar, tudo. Daí eu falei: olha, prepara uma mala, né? Porque do jeito que eu estava, eu fui para o hospital. Eu falei: traz uma escova de dente, traz chinelo, traz o pijama para colocar nele, toalha, tal. Daí ela preparou uma mala. Hoje a gente tem umas facilidades. Eu mandei um Uber, eles Uber entrega, pegar a mala lá, pegar no hospital. Até porque essa minha esposa estava em casa com uma criança, cuidando de uma criança de menos de 30 dias. Então ela estava ali amamentando, não poderia nem pegar o carro se ela quisesse ir no hospital, como queria ir com a criança e tal. Enfim, daí preparou essa mala, mandou lá pra gente. Peguei e tal, 3 horas da manhã liberaram o quarto. Eu até fiquei feliz,
e grato a Deus porque eu achei que só ia liberar esse quarto lá no outro dia, quando tiver outro paciente tivesse alta. Então, 3 horas da manhã, liberou o quarto, a gente foi, eu dei banho nele, e ele todo o tempo ali tomando medicação na veia, né? E daí dormi. Daí logo pela manhã, eu dei mensagem para o pastor pedindo oração, contando o relato, o que aconteceu e tal, pedindo para a igreja interceder, porque, irmãos, por várias vezes, as orações dos irmãos, eu tenho que agradecer, as orações dessa igreja foram importantes na minha vida e na vida da minha família. Várias vitórias que a gente conseguiu, que a gente conquistou, que Deus interveio, foi devido às orações dos irmãos. Então, dessa vez não foi diferente. Os irmãos oraram tudo pela situação da Sara, né, que teve algumas complicações durante a gestação, e agora, novamente, eu agradeço os irmãos pelas orações que culminaram nessa melhora do Danilo, que eu vou contar no decorrer da história deitada. Então, quem assim já dormiu no hospital, né, sabe que não é um lugar agradável de se dormir ali. E daí, eu fiquei grato a Deus pelo fato de a gente estar ali num apartamento. O plano deu essa condição, então a gente não estava com outra criança ali, estava no quarto, só eu e o Danilo. E daí, igual eu falei para os irmãos, eu estava sem serviço naquele momento. E daí eu agradeci a Deus por isso. Porque assim, minha esposa em casa, com uma criança pequena, menos de 1 mês, tendo que amamentar. E se eu estivesse trabalhando, mesmo assim pegando atestado, tudo, ia ter chefe ligando, ia ter demanda para fazer, eu ia querer trabalhar ali com o notebook no meio de toda aquela internação e não daria devida atenção. Então eu fui grato a Deus por Ele ter me proporcionado esse momento de não estar trabalhando e poder cuidar do meu filho esses 7 dias que eu dormi lá com ele, porque eu não poderíamos contar com o apoio da mãe, obviamente falando que como que ela ia com uma neném lactante, uma neném no hospital. Então foi o terceiro motivo da minha gratidão. Então eu agradeci a Deus porque eu estava sem trabalho e poderia estar naquele momento dando a total atenção ali do meu filho para ajudar na recuperação dele. E daí, o quarto motivo da gratidão foi justamente isso que eu falei, pelo fato de ser um apartamento. Eu, Danilo, estava ali com acesso no braço, a gente chegou a perder o acesso, teve que furar de novo, chorou, enfim. Mas estava com acesso no braço, tinha hora que ele estava com 2 bombas de infusão, jogando remédio na veia dele. A gente estava fazendo inalação de 4 horas, tomando xarope, mas ele estava ali e ele estava numa felicidade pelo fato de ele estar ali comigo. Ele estava feliz demais, e daí ele vinha e a gente brincava, daí a mãe dele mandou uns brinquedos, a gente brincava de leve e tudo mais, daí eu dava banho nele, ia assistir TV, e andava pelo andar do 3º andar do hospital, ia ali numa parte que tinha uns brinquedoteca, e brincava, e ele estava todo animado, achando que ele estava num hotel. Claro, chorava em alguns momentos ali, quando ia dar medicação, reclamava, mas tinha comida, ele estava comendo muito bem, então ele estava aproveitando aquele momento ali como se a gente estivesse no hotel, então ele estava muito feliz. E isso eu agradeci a Deus, porque ele soube tirar, o Danilo, ele soube tirar um proveito daquilo tudo ali, ele soube ficar feliz naquela situação. Então foi o quarto motivo que eu agradeci a Deus, porque ele poderia ser aquela criança que se entrega, que fica doente, que tudo, não, ele estava feliz, e daí fazia vídeo contando como que a mangueira jogava remédio na veia dele e tudo mais. Então foi o quarto motivo que eu agradeci a Deus. Daí veio o sábado, a gente fez o segundo raio-x, a gente tinha feito raio-x na quinta, veio no sábado, fizemos raio-x. Daí a médica veio com um semblante bem triste e falou: olha, ele piorou muito, o pulmão dele está bem comprometido e eu estou achando que pode ter líquido dentro do pulmão e eu vou pedir um ultrassom. Novamente, mensagem para o pastor, pedindo oração, intercede aí que a situação piorou e a médica está achando que ele pode estar que tem essa possibilidade de ele estar com líquido no pulmão, ou seja, ser muito mais grave. Daí no sábado de manhã fizemos o ultrassom, foi mais ou menos lá,
no fim da manhã, perto da tarde. Graças a Deus, o médico ali que estava fazendo o ultrassom falou que não tinha líquido, que essa hipótese do líquido já tinha, ele tinha cancelado que não tinha. Então, novamente, veio o quinto motivo de gratidão, não ter esse líquido dentro do pulmão dele. Isso foi no sábado, daí veio no domingo, EBD, eu daria aula aqui novamente, falei mensagem para o lado, para me cobrir mais uma vez aqui na aula da EBD, ele veio, deu aula, e daí, no domingo, algo me disse que teve uma oração pelo Danilo, porque na segunda-feira a gente fez o terceiro raio-x, e daí quando veio o terceiro raio-x, a médica chegou e ela falou: olha, eu estou admirada com o resultado desse terceiro raio-x, porque se do raio-x da quinta para o sábado teve uma piora expressiva, do raio-x do sábado para a segunda-feira de manhã teve uma melhora admirável. E se continuar desse jeito, com essa melhora, no próximo raio-x que a gente fizer, que vai ser na quarta, eu consigo dar alta para vocês e ficar em casa. Então veio esse sexto motivo da gratidão, desse raio-x da segunda-feira, que tira essa melhora expressiva, que a médica ficou admirada. E daí a gente focou nas orações para quarta-feira, o raio-x ser o raio-x da melhora para ele poder continuar em casa. Na quarta-feira seria o dia 12. A Sara, a irmãzinha dele, nasceu dia 12 do 5, então dia 12 do 6 seria um mês, e a Luana já tinha colocado na cabeça dela que seria, a gente faria um bolinho, faria um mêsversário, que é comemorando um mês da neném. E daí ela falou para mim: eu estou orando porque eu quero pedir a Deus que toda a minha família esteja quarta-feira em casa, uma família, eu, ela e meus 2 filhos, em casa para a gente comer um bolo junto, comemorando o mêsversário da Sara. E olha o poder da oração de uma mãe, né? Ela orou, na quarta-feira de manhã, a gente foi lá, fez o raio-x e ficamos naquela expectativa, esperando a médica passar. Toda manhã a médica passava, e a médica passou, a primeira coisa que eu falei: e o raio-x, meu Deus? Ela falou assim: o raio-x teve a melhora que a gente estava esperando, então eu vou conseguir liberar e dar alta para vocês. Daí ela passou, falou: tem uns medicamentos que você vai tomar, vou antecipar, vai tomar agora, e à tarde vocês já estão liberados. E foi a gente contando ali as gotas do medicamento caindo na veia dele, para a gente poder liberar. Assim que acabou, o Danilo já tinha aprendido a chamar ali, a fazer chamada de enfermagem, ele tocava lá, a menina falava: oi, ele falava: acabou o remédio. E ela já começava a rir lá do outro lado, porque quase todo dia ele fazia isso. E daí já vieram, já tiraram o remédio, tiraram o acesso. E daí a gente já se preparou. Às 3 horas da tarde, a gente já estava em casa. E esse é o 7º motivo de gratidão. Aquela oração que ela tinha feito, aquele pedido a Deus que ela tinha pedido, de nós estarmos todos em casa, comendo aquele bolo. Isso se concretizou no final da tarde. Então, irmãos, olha só uma situação, com muitas adversidades, às vezes com muitas coisas que a gente poderia olhar de um outro ângulo e achar que eram coisas negativas, e eu estou mostrando para os irmãos que, dependente do cenário, a gente consegue olhar com um olhar de gratidão. A gente consegue pegar uma adversidade e olhar o que Deus queria fazer com aquela adversidade, qual foi o ensinamento que Ele queria dar para a gente. A gente consegue ter um coração grato, agradecer a Deus nos mínimos detalhes. Quando a gente lê lá em João 16:33, já é um versículo bem conhecido, que Jesus fala: disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Porque neste mundo vocês terão só coisas boas, e nesse mundo vocês viverão o melhor da terra. Não, ele fala que nesse mundo vocês terão lições. Contudo, mas, porém, entretanto, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Então, primeiramente, Jesus, ele fala: nesse mundo vocês terão aflições, nesse mundo vocês vão ter provações, vocês vão ter momentos difíceis, vocês vão ter tribulações, mas, aí vem o convite dele: tenham bom ânimo,
porque eu venci o mundo. Então, aquele que é poderoso para vencer o mundo, aquele que já venceu o mundo, que Ele está conosco, Ele nos fala para termos ânimo. E esse ânimo vem através do começo que Ele falou lá, da paz que está em quem essa paz? Essa paz está nele. É aquela paz que a gente falou lá no começo, que excede todo entendimento. É a paz de Cristo. Então, quando a gente tem a paz de Cristo, a gente consegue, essa paz, ela por consequência, se transforma em gratidão. Então, quando a gente consegue ter a paz em Cristo, para entregar o nosso caminho ao Senhor, para confiar nele, confiar que Ele vai cuidar de todas as áreas da nossa vida, a gente consegue exercer a gratidão verdadeira, a gratidão por qualquer que seja a circunstância, a gente tem um coração grato. Então, que a gente possa agradecer a Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. No domingo de manhã, a gente teve uma aula aqui, um aulão do EBD, no domingo passado. Teve uma palestra ali do Denis, ele falou sobre saúde mental, sobre saúde espiritual, sobre perdão, né? E eu queria acrescentar também, que a gente possa ter, além disso, buscar essa saúde mental através do perdão, a gente possa buscar isso através de uma vida em paz, de uma vida da paz, que eu falo, a paz em Cristo, essa paz que excede todo esse entendimento, a gente praticando essa gratidão. Então, se está chovendo, graças a Deus, se está uma seca em Campo Grande, mais de 22 dias sem chuva, graças a Deus. Se o tempo está bom, graças a Deus. Se o tempo está ruim, graças a Deus. Se está tendo serviço, graças a Deus. Se não está tendo, graças a Deus. Se tem saúde, graças a Deus. Se não tem, graças a Deus por todos os momentos da nossa vida. Então, que a gente possa ter esse coração grato, que a gente possa ter esse coração grato através dessa paz em Cristo. Amém? Então, irmãos, eu quis ser breve aqui. Foi mais assim, não era nem uma pregação, mas era mais esse testemunho misturado com essa palavra. Que a gente possa, irmãos, levar essa vida paz, na paz de Cristo, e que a gente possa levar a vida mais grato a Deus, grato por qualquer que seja a circunstância. Amém? Vou convidar os irmãos para a gente estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na sua casa como membros do corpo de Cristo. Amém, ó Deus. Para ouvir mais da tua palavra, Senhor. E queremos te agradecer por tudo que já aconteceu nessa semana, Senhor. E queremos também te agradecer pelo que o Senhor vai fazer aqui no aniversário da igreja que se aproxima, na sexta, sábado e domingo. Já te damos graças, Senhor. Te agradecemos por tudo que vai ocorrer naqueles dias, Senhor. E te pedimos, Pai, que o Senhor traga a sua igreja, Senhor, traga a sua igreja para assistir, para estar aqui junto, para ouvir o que o Senhor quer dizer a nós ali. Amém. Muito obrigado por tudo que já aconteceu no decorrer dessa semana. Te damos graças e te louvamos pelo que ainda vai acontecer nesses dias que faltam para encerrar essa semana, Senhor. Muito obrigado pelas bênçãos concedidas, obrigado pelas orações da sua igreja, Pai, e obrigado pela sua igreja ser uma igreja de oração, que crê e acredita no poder da oração, Pai. Essa é a minha oração em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.